A tentação de agradar a todo mundo e permanecer fiel a si mesmo é um desafio que hoje a nossa atual sociedade nos coloca. Talvez grande parte hoje da nossa ansiedade, da nossa tristeza interna, venha porque, para agradar os outros, nós estamos nos mutilando para encaixar em pequenos espaços. Há uma frase que eu gosto muito que diz: qualquer espaço, qualquer relacionamento, qualquer situação que te diminua é porque aquilo não te cabe. E nós, muitas das vezes, nos diminuímos o nosso valor para nos encaixarmos em determinadas situações. Qual o preço disso? Será que o preço seja justamente a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa tranquilidade? Talvez aquela falsa ideia de que nós temos de que para que sejamos pessoas felizes e tenhamos em paz com todos, seja justamente buscar agradar as pessoas, seja uma falsa ideia? E talvez o caminho contrário é que leve à harmonia? Vamos na aula de hoje falar sobre a tentação de agradar e o desafio de permanecer inteiro e as consequências que isso pode desenrolar? Vamos juntos? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Supera-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao conjunto de vídeos inspirados nos comentários da obra A Arte de Viver, do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sherry Label. No vídeo de hoje nós estaremos falando justamente sobre a tentação de agradar os outros e o desafio de permanecermos inteiros. Os capítulos que inspiraram a este vídeo encontram-se na descrição deste vídeo, assim como também um link para que você possa adquirir essa obra maravilhosa. Vamos então juntos dar continuidade aos comentários e estudos dessa obra, tirarmos lições para que possamos então cada vez mais vivermos com mais plenitude e com mais sabedoria? Vamos juntos estudar um pouquinho para então aplicarmos no nosso dia a dia? Vamos lá? Bom, iniciamos o nosso vídeo a respeito do desejo de tentar agradar os outros. É interessante que a gente entenda que o desejo de agradar os outros surge muitas das vezes do medo da rejeição, do julgamento, de nos sentirmos sozinhos e isolados. Só que nós devemos entender que agradar alguém pode ser uma armadilha muito sutil, porque nós estaremos deixando de ser quem nós somos para agradarmos o outro naquilo que ele espera que nós sejamos. Então, eu vou viver baseado na expectativa do outro. Em uma outra situação, eu vivo naquilo que eu sou. Entenda que quando nós buscamos agradar alguém, estamos nos afastando da nossa identidade, daquilo que nós somos. E deveríamos entender que as pessoas que realmente nos amam deveriam nos amar não pelo que elas esperam de nós, mas sim pelo aquilo que nós somos. Que pessoas que nos amam de verdade nos amam da forma que nós somos. Epíteto vai deixar um conselho bem interessante em que ele diz: não devemos buscar parecer ser sábio aos olhos dos outros, mas sim sê-lo diante dos nossos próprios olhos, diante de nós mesmos. Ou seja, não devemos buscar querendo viver agradando os outros, mas devemos buscar alinhando a nossa vida com aquilo que nós somos, com a nossa verdadeira identidade. Ah, João, então você está querendo dizer que eu devo viver uma vida em que eu não devo buscar dar o melhor aos outros? Entenda, dar o melhor aos outros pode significar algumas vezes que você vai ter que desagradá-lo. Imagine um pai que educa um filho. Você já reparou o que acontece com o filho quando ele ganha tudo o que ele quer? Quando a todo momento o pai o agrada? É difícil, não é mesmo? É interessante que a gente visualize que quando a vida perde o propósito, é a partir do momento em que ela está sendo governada não pela nossa influência, mas pela influência externa. É como se, de novo, fosse um barco deixado à deriva em que o vento leva. Nós devemos entender que a nossa vida ela deve ser organizada, levada de acordo com os nossos princípios, de acordo com as nossas bases, e através disso entender que o melhor que nós podemos fazer aos outros é sermos versões melhores de nós mesmos. E entender que agradar os outros não é o melhor caminho, e que o melhor caminho é que nós façamos o melhor aos outros. E fazer o melhor aos outros significa fazer aquilo que nós pudermos para promover tanto o crescimento deles
quanto o nosso. E aqui vem uma frase que convém a nós refletirmos. Estamos vivendo para sermos admirados ou estamos vivendo para ser verdadeiros? Quando se vive para ser admirado é porque estamos vivendo querendo agradar os outros. Quando vivemos para sermos verdadeiros, estamos sendo fiéis aos nossos valores. E uma coisa que nós devemos entender, nós somos seres em construção e os nossos valores também estão em construção. Ser fiel aos nossos valores é ser fiel à identidade do ideal. O que é o ideal? De máximo ser humano que nós conseguimos ser. Isso é o idealismo. É aquele ser humano que vê na vida a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. E ele coloca isso como ideal e uma possibilidade de chegar até lá. Temos feito isso? Temos buscado nos desenvolver como seres humanos e sermos verdadeiros a esse ponto? Devemos entender que a tentação de agradar alguém é uma armadilha sutil, porque ela pode nos prender e nos desviar do verdadeiro propósito que é sermos pessoas melhores. Porque às vezes estaremos sendo pessoas piores agradando os outros e fazendo tudo o que eles querem, assim como no exemplo do pai que entrega tudo ao filho. E aqui vem uma coisa bastante interessante. Grande parte da nossa busca por querer agradar os outros é porque nós agradamos buscando, esperando algo em troca, não é mesmo? Esperamos um elogio, esperamos uma gratificação imediata e nós devemos trocar gratificações imediatas por prazeres duradouros, por aquilo que é verdadeiro. Olha o que Epíteto vai nos dizer. A busca por gratificação instantânea, como um elogio, um prazer, uma conquista rápida, pode nos afastar do que realmente importa. Ela é viciante, não é mesmo? O sábio, ele pondera. Esse desejo, agora, me fará bem amanhã? Me trará algo duradouro para amanhã? Nós devemos desenvolver o hábito da reflexão e fazermos essa pergunta. E ele vai dizer, a renúncia, quando consciente, ou seja, isso não é bom para mim, não vou fazer isso, pode ser motivo de muita alegria, porque ele releva, demonstra maturidade e autodomínio, que para os estoicos representa a verdadeira liberdade. Aquele que tem domínio de si, domínio dos seus desejos, ele é uma pessoa livre. E olha que interessante, ser inteiro significa abrir mão de alegrias momentâneas por algo mais verdadeiro e profundo. E convenhamos, quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, nós trocamos o profundo pelo imediato e acabamos nos tornando pessoas superficiais com relacionamentos rasos, não é mesmo? E aqui é muito importante que a gente faça a reflexão do que realmente nos torna felizes. A felicidade não é um estado de constante alegria como nos nossos dias atuais nos pregam, mas é aquele ser que mesmo diante da alegria, mesmo diante da tristeza, ele consegue presenciá-las e ter paz. Sabe por quê? Porque ser feliz é ser íntegro, é ter integridade dentro de si, é ter a consciência de que se fez o melhor com aquilo que tinha e que está dando o seu melhor. É impossível ser feliz com a ausência dessa integridade. E olha que interessante, a felicidade não é algo que se tem, mas algo que se é, um estado de espírito, né? E a melhor maneira de desenvolvermos essa felicidade é através de atitudes virtuosas, de buscarmos honestidade, coragem, generosidade, porque isso trará para nós uma vida significativa. É de olhar para trás e vermos que estamos crescendo como seres humanos. E mais do que isso, é entender que o duradouro, ele não é visível aos olhos, mas ele é visível para o nosso coração, de compararmos a nossa vida e vermos que estamos crescendo, que estamos sendo fator de soma, que, de novo, estamos preferindo buscar fazer o melhor aos outros e não necessariamente buscar elogios imediatos e agradarmos os outros, que logo em seguida vem um vazio existencial muito grande. Vamos trocar o elogio imediato, o agrado imediato, por uma construção, por amizades mais profundas, mais sinceras, com verdadeira presença, que estabelecem vínculos mais virtuosos e que, consequentemente, constroem a nossa felicidade de maneira verdadeira. Assim, concluímos esse vídeo entendendo que a vida mais bela não é aquela que agrada a todos, mas é aquela que agrada a nossa identidade, aquilo que nós somos. É de olharmos para o espelho e reconhecer quem nós somos.
os nossos valores, com a nossa virtude, com a nossa sabedoria. É de entender que, quando olhamos para o espelho, buscamos o nosso ideal de sermos pessoas melhores. E que nesse processo estamos fazendo o melhor que podemos para desenvolver a nós e as outras pessoas. E olha que interessante, que nós possamos escolher ser inteiros, mesmo que isso custe desagradar alguém naquele momento. Porque a gente deve entender o seguinte: ser inteiro vai ser desconfortável. É dizer não quando todos dizem sim, talvez. Pode ser que isso nos leve a ser mal interpretados. E pode ser que isso renuncie àquele aplauso fácil. Mas no fim, estaremos sendo íntegros com os nossos valores. E estaremos buscando, através dessa integridade, uma consciência de que buscamos ser melhores, buscamos fazer aos outros o melhor e, através dessa ideia, desvinculamos de que para eu fazer o melhor, eu preciso necessariamente agradar. E não necessariamente. Observamos e refletimos nesse vídeo que, às vezes, o desagrado possa ser a melhor coisa que estaremos fazendo, não só para o outro, mas principalmente para nós. Um beijo no coração de todos e que possamos refletir sobre a tentação de agradar e o desafio de sermos inteiros. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.